Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agro Bahia. Aqui, nossa força produtiva é destaque, seja no campo ou na cidade. Hoje você confere no programa uma reportagem completa e exclusiva que vai trazer as culturas, as inovações, as tecnologias e o potencial dos perímetros irrigados de Nupeba e Riacho Grande, região produtiva localizada no oeste da Bahia. Conheça o DNR, Associação de Irrigantes que gere a região e a estrutura que atrai investimentos e produtores de todo o país. Você vai ver também o mercado da aviação agrícola e a importância da pulverização aérea para a produção de alimentos em larga escala, uma demanda crescente do agro regional e nacional. A expectativa e as novidades da Bahia Farm Show 2022, maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil, que acontece em maio em Luiz Eduardo Magalhães. E o quadro Agronegócios com o consultor em gestão Paulo Sarracini. Para a entrevista desta edição, nós recebemos no estúdio o professor Gledson Rocha, historiador e coordenador do projeto de pesquisa Epopeia do Agronegócio, desenvolvida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. A pesquisa busca resgatar e preservar a história do nosso agronegócio para as próximas gerações. Fique com a gente, o Agro Bahia está no ar. Variedade e possibilidades. Vamos embarcar agora em uma viagem por uma das regiões produtivas do oeste baiano, conhecido pela produção em larga escala de grãos e fibras, mas que vem se desenvolvendo no cultivo de diversos outros produtos, alimentando a economia e as pessoas. Referência na implantação de novas tecnologias e novas técnicas, os perímetros irrigados de Nupeba e Riacho Grande, em Riachão das Neves, na Bahia, se mostram verdadeiras fontes de riquezas e recursos, atraindo produtores e investimentos de diversas partes do país. Confira a partir de agora com exclusividade no Agro Bahia. Riachão das Neves, Bahia. Estamos no perímetro de Nupeba, zona rural da cidade. Este foi o lugar escolhido por Denner para trabalhar. Natural da região de Guanambi, o agrônomo é supervisor de produção na fazenda Santa Helena, a 24 quilômetros da cidade. O oeste baiano ele já é bem visado, né, por nós agrônomos. Da região de onde eu venho não é tão expandida a agricultura, por questões climáticas e de investimento mesmo. E aqui o potencial é muito grande para expansão da fruticultura, falando do projeto Nupeba em si, não só a banana, mas dentre outras frutas. A fazenda, que emprega 170 pessoas, tem na banana o carro-chefe da produção. Cultura que pode ser encontrada em muitos dos 1.700 hectares cultivados nos perímetros. Muitas das atividades é feito de forma manual, mas ela implanta novas tecnologias na fruticultura também. Então hoje a gente, toda a nossa área é cabeada, então nós temos cabo aérea de 100 em 100 metros. Temos um sistema de teleférico rural, então não tem tração animal, não tem tração humana, é feito tudo mecanizado. Há 12 anos na fazenda, Cristiano trabalha na supervisão do processo de irrigação. É um sistema de aspersão, de microaspersão, netafim, que a gente usa 100% da irrigação para a gente não ter perda, e a gente faz isso com base nos cálculos que a gente retira do solo. Só coloca a água dependendo do que o solo necessita. A Santa Helena é uma das 310 propriedades que compõem a região, que atualmente é gerida pelo DNR, o Distrito de Irrigação dos Perímetros Irrigados de Nupeba e Riacho Grande. Uma associação de irrigantes sem fins lucrativos, responsável pela operação e manutenção dos dois perímetros desde o ano de 2000. O distrito hoje tem 6.900 hectares, sendo 4.700 hectares irrigáveis. O restante é benfeitorias e área de reserva. Essas 310 propriedades, todas elas possuem uma tomada de água, onde o produtor ele já recebe uma água com vazão e pressão suficiente para irrigar toda essa propriedade. E o produtor, como nossa área é uma área de reserva em condomínio, então o produtor pode explorar toda essa área. Esse ano de 2021, nessa área de 1.700 hectares, a gente vai fechar aproximadamente 80 mil toneladas de produção de alimentos, e com essa área de 3.000 hectares a ser exploradas, a gente pode chegar aí até 215 mil toneladas
de alimento. Aqui, 1.600 empregos diretos são gerados e muita tecnologia e investimento estão envolvidos no processo de produção, cujos produtos hoje já abastecem mercados de diversos estados do país. Hoje, no entorno do perímetro, a gente tem diversas comunidades, onde o perímetro hoje, com uma área que nós temos de 4.700 hectares, hoje nós temos 1.700 que já estão cultivados. Essa área está hoje com 1.000 hectares de banana e 700 hectares com outras culturas, né, como o maracujá, a goiaba, o limão, o cacau, culturas anuais como melancia, abóbora, milho. Desenvolvimento para a região e para as pessoas. De olho no potencial, entidades representativas do agronegócio no Oeste Baiano vêm investindo na capacitação da mão de obra para atender a demanda do perímetro e gerando oportunidades para a população das comunidades ao redor. A Fazenda Escola ela foi introduzida aqui pelo projeto Codevasf, né, na elaboração do distrito no PEBA. Né, atualmente, através de uma parceria dos sindicatos produtores rurais de Barreiras, distrito DNR, a IBA e Unifrutas, a gente está retomando, na verdade, o funcionamento da escola, né, com um ênfase em cursos técnicos, né, e profissionalizantes. Então, ele tem a finalidade, sim, né, de capacitar a mão de obra que vai ser empregado aqui no DNR, mas também tem a finalidade, o projeto tem a finalidade de fazer uma capacitação na região, né, para outros produtores que não necessariamente estão aqui no DNR e dar esse suporte para a agropecuária do oeste da Bahia. Moradora e comerciante, Dona Alaíse conta que toda essa atividade já vem mudando sua rotina. Olha, com o crescimento desse perímetro, a gente cresce junto. O comércio de São José cresce junto. O meu restaurante, graças a Deus, é outra história, é outra cara. 6.900 hectares compõem os perímetros irrigados atualmente, sendo cerca de 1.700 cultivados. O grande potencial de expansão tem atraído muitos agricultores e uma diversificação de culturas que é destaque. Aqui, diversificação é a palavra de ordem. O perímetro de Nupeba tem mais de 3.000 hectares, enquanto o de Riacho Grande conta com quase 2.000. Áreas onde as mais variadas culturas encontram solo fértil e produtores sempre a postos. Com quase 3.000 hectares a serem implantados, o perímetro irrigado de Nupeba e Riacho Grande chama a atenção pelos recursos que são disponibilizados para o produtor, mas também pela diversidade de culturas que podem ser exploradas. Além da banana, principal destaque entre os produtores, outras frutas diversas, a apicultura e até a piscicultura compõem a produção. Nesta área aqui, por exemplo, alguns hectares já são destinados à produção do tambaqui. A gente busca diversificar dentro da produção agrícola. Como a gente já tinha a banana implantada e a gente tinha a oportunidade, depois de algumas sondagens, que a piscicultura era uma ótima cultura para ser implantada dentro do perímetro, a gente buscou alguns dados junto à Embrapa, junto ao pessoal que mexe com piscicultura na região e acabou achando como uma alternativa secundária de complemento de renda a piscicultura dentro do perímetro. A gente trabalha no sistema semi-intensivo, isso nos propicia, dentro do projeto, graças à parte estrutural do projeto, que nos oferece 18 horas de água pressurizada por dia. Então, com essa taxa de água pressurizada que a gente tem por dia, a gente consegue fazer uma alta renovação de água dentro dos tanques. Isso está nos proporcionando trabalhar acima de 10 quilos por metro quadrado de lâmina da água. Então, isso é uma produção bem acima da produção regional, que hoje está na faixa de 1 quilo por metro quadrado. Um primeiro ciclo que vem mostrando o potencial para muita evolução. Essa também foi a oportunidade vislumbrada há 11 anos por Josiel, produtor que hoje também presta assistência na região. Por aqui, além dos 29 hectares da banana, o cultivo do limão e do maracujá vem mostrando rentabilidade e se mostrando uma aposta certeira. Quando a gente está numa região localizada no centro do país, a gente tem logística hoje para distribuição para os 4 cantos do país e para exportação também. Além da logística, a gente tem condições edafoclimáticas extremamente positivas. A gente tem uma estação chuvosa definida, 6 meses de chuva e 6 meses de sol pleno. E ainda um fator que para a fruticultura é muito, muito interessante. A gente tem 3 meses do ano com temperatura alta e umidade também muito baixa.
Já esta propriedade resolveu investir na produção da fruta do conde, ou pinha, como é mais conhecida. Fruto não muito cultivado aqui na região, mas que gera renda e é cada vez mais promissor. Ele vai plantar aqui 18 hectares. Nós estamos começando aí com... Já tem mais ou menos 7 hectares plantados. Brasília é um grande consumidor, está bem aí próximo, né? Barreiras e Luiz Eduardo já consomem bastante. Então, aqui é promissor sim, por estar bem próximo de Brasília e Goiânia, né? Culturas diversas, mas um diferencial que é destaque entre todos os produtores. A nossa área está bem localizada, hoje tem asfalto praticamente até na porta. Está a 30 quilômetros de Barreiras, que é um grande centro de distribuição. E são áreas com aptidão forte, são latossolos, são solos profundos, bem estruturados. Toda a área licenciada, organizada, apta a produzir. O produtor ele só precisa vir, integralizar a cadeia de produção e começar a produzir. Fruticultura em Foco, fontes alternativas de produção e de renda para o produtor. Um verdadeiro campo experimental de culturas que vem dado mais do que certo, os perímetros irrigados de Nupeba e Riacho Grande têm sido precursores de projetos grandiosos, como um viveiro de mudas de cacau que utilizam uma das maiores tecnologias de produção do mundo. Um dos precursores na produção de cacau no oeste baiano, seu Antelmo investe há 29 anos em técnicas inovadoras e tecnológicas no campo, destacando o potencial e o diferencial da região que compreende os perímetros irrigados. Eu sou pioneiro em cacau de alta tecnologia. Já houveram outros pequenos produtores, iniciaram, mas trazendo um modelo de agrofloresta do sul da Bahia, de Cabruca, e realmente não dá certo. Aqui nós estamos num cacau que ele é fruticultura. Nós hoje atingimos a média de 170 arrobas por hectare, com plantas num bioma ainda agrofloresta com coco. Aqui a expectativa é acima de 200 arrobas de cacau por hectare. Cacau todo irrigado. Vocês estão vendo aqui com todo o manejo, com máquina, com baixo custo de mão de obra e mecanização. Esta área aqui onde estamos é chamada de Jardim Clonal. Aqui nós temos praticamente 20 variedades como clones de futuras variedades para obtenção de material ou de haste para ser usado na enxertia do cacau. Edivácio é um dos produtores que investiu no cultivo do cacau a pleno sol, técnica defendida na região. A área também é onde a gente implantou dentro da banana, está excelente. O pleno sol não tem diferença, né? Eu não vejo diferença nenhuma. Então, até agora está sendo um sucesso. Por conta do interesse dos produtores, o fruto originário da Amazônia ganhou um projeto que visa a adequação das mudas para uma produção de alta qualidade na região, compatível com as condições do Cerrado Baiano. A gente tem uma estufa aqui com capacidade de 120 mil mudas por ciclo. Nós produzimos aqui 2 ciclos de muda, né? Então 240 mil mudas, com o projeto expandindo para 2 milhões. Nosso viveiro é um ambiente protegido, certo? A gente tem todo o cuidado para evitar contaminação. Então, dentro desse processo de produção da muda, tem uma série de critérios, tanto na parte de fitossanitária, também como na parte também da produção da muda em si. Através de pesquisa, de testes, a gente viu que o cacau ele se desenvolve bem, né, aqui na região. E aí a gente viu um clima favorável para poder a gente ter uma produtividade acima das médias que a gente encontra no Brasil, certo? E também a vantagem da gente estar num projeto Riacho Grande é em relação a gente ter água pressurizada para a gente fazer nosso processo de irrigação, porque o cacaueiro é uma planta que exige bastante de água, certo? E a vantagem da gente ter essa água pressurizada para a gente é interessante. Após a pandemia, é hora da retomada. A Bahia Farm Show, maior evento de tecnologia agrícola e negócios do norte e nordeste do país, realizou o lançamento da 16ª edição, que acontecerá em maio em Luiz Eduardo Magalhães. No evento, expositores e autoridades destacaram a expectativa para o ano que vem e a importância econômica da feira. A maior feira de tecnologia agrícola e negócios do norte e nordeste do Brasil está lançada. Em dezembro, o evento de lançamento da Bahia Farm Show 2022, realizado em Luiz Eduardo Magalhães, apresentou as novidades da próxima edição do evento, já consolidado no calendário do agro baiano e nacional. Então a expectativa é ótima, a gente veio de boas safras, bons preços,
excelentes novidades. Diferente das edições anteriores, o lançamento da Feira 2022 foi transmitido ao vivo pelo Canal Rural e contou com a participação de expositores, além de um bate-papo com especialistas em tecnologias e inovação no agronegócio. Tudo isso para apresentar aos convidados e à imprensa o novo projeto desse evento grandioso, que promete movimentar o mercado de toda a região, dentro e fora do agronegócio. São 2 anos sem feira, mas na verdade são 3 anos, né, que vão se passar. Nesse período muitas novidades surgiram. A nossa região é inovadora, o produtor tem esse perfil, então todos os expositores trazem suas novidades a nível mundial para cá, em diversos segmentos. Tecnologia, defensivos, né? Startups, a gente também estarão presentes aqui no nosso evento, drones e demais segmentos do setor agrícola. Representantes de alguns dos segmentos que compõem a feira foram apoiadores do evento de lançamento e se mostraram ansiosos com as oportunidades de negócios trazidos pela feira. A expectativa nossa é a melhor possível. O Banco do Nordeste, desde o início, está na inovação, né? E isso realmente dá uma vantagem competitiva aos produtores para continuar inovando e continuar investindo em tecnologia aqui no oeste da Bahia. É uma expectativa grande de rever nossos parceiros, de rever os nossos clientes. Estamos com muita saudade dessa aproximação com o mercado, dessa aproximação com o produtor rural. Acreditar no oeste, acreditar na agricultura, fez que a gente estivesse presente da Bahia Farm Show desde o primeiro momento da Campo Verde aqui na região. De acordo com a organização, a estrutura do ano que vem foi ampliada e ganhou novos espaços para atender a demanda dos expositores e para levar as novas tecnologias até o produtor. A gente se preparou muito bem para enfrentar os desafios agora com o Covid. A gente visitou feiras que realizaram com o Covid. A gente viu que dá para fazer com os cuidados básicos e usando também a tecnologia a nosso favor. A gente está digitalizando o acesso ao parque também. Então, tanto o expositor, quanto o visitante, quanto as montadoras, elas vão poder, o visitante vai comprar o seu ingresso no site, né, e vai imprimir ou deixar no celular e entrar com o QR Code. E o montador, que antes era tudo manual, ele também vai entrar na sua plataforma digital, vai fazer todo o seu cadastro, toda a documentação, tudo online, justamente para otimizar processos e também evitar aglomeração. Com foco no agronegócio empresarial e familiar, além de movimentar o mercado de insumos ligados ao setor, a feira movimenta também a economia da região. Ela movimenta a economia do município, não durante 5 dias, 20 dias antes os hotéis já estão todos lotados e é uma feira de 2 bilhões aqui dentro. Mas ali, na cidade, no comércio, no dia a dia, é imensurável os valores que estão negociados. Tecnologia na terra e nos ares. A aviação agrícola tem se desenvolvido e alcançado cada vez mais mercado em diversos estados do país, representando um diferencial no manejo das lavouras que se mostra rentável e que muitas vezes chega a ser indispensável para o produtor. Confira na matéria. Nas lavouras, este som já é parte da rotina. Setor que não para de crescer, a aviação agrícola completa em 2022 75 anos no Brasil, país que possui a segunda maior frota do mundo, com cerca de 2.300 aeronaves espalhadas por 23 estados. Responsável pela aplicação de fertilizantes, sementes e defensivos, a atividade é uma importante ferramenta de apoio ao agronegócio. Olha, seguramente a manutenção da produtividade das nossas lavouras comerciais é dependente da aviação agrícola. Então, a proteção do alimento do brasileiro, ela está diretamente ligada com essa ferramenta. Então, hoje a gente consegue controlar esses insetos pragas, controlar esses agentes patogênicos, as doenças, com segurança e com rapidez para que a gente consiga produzir alimento numa quantidade adequada para essa demanda cada vez mais crescente que o mundo exige. Com uma difusão cada vez maior entre os produtores, a pulverização aérea vem sendo assunto bastante discutido nas propriedades, que buscam exatamente a otimização do tempo e de custos que é trazida pela técnica. Um treinamento que já dura alguns dias e que hoje está acontecendo aqui na Fazenda Varpol, em São Desidério, na Bahia, busca justamente ensinar aos técnicos agrícolas o aperfeiçoamento da aplicação que é feita pelas aeronaves, melhorando os resultados no campo.
O doutor e consultor Henrique Campos foi o responsável pela capacitação, que conta com cada vez mais interessados em todo o país e beneficia, acima de tudo, a produtividade no campo. Bom, a iniciativa de trazer o pessoal para a fazenda é, primeiro, familiarizar quem não tem contato com a aeronave, quem tem dúvidas, quem talvez não consegue medir esse processo para falar que ele é tão bom ou melhor que a aplicação aérea, assim como capacitar e melhorar essas pessoas que já estão no dia a dia trabalhando com essa ferramenta. O grande destaque da aeronave agrícola é a possibilidade de ter um rendimento maior, uma quantidade de área tratada por tempo muito menor. Então a gente consegue aproveitar as condições meteorológicas adequadas, que são restritas ao longo do dia, para entregar esse produto da maneira mais eficaz e segura possível. Os custos vão variar muito de acordo com a quantidade de hectares que ele tem, com a taxa de aplicação que está usando, né? Isso está diretamente ligado com o rendimento da aeronave, mas seguramente aqui na região do oeste da Bahia, nas regiões produtoras de algodão, de soja, que são áreas de topografia mais plana, aqui no Cerrado, a gente pode comentar aí de um rendimento aí a partir de 300 hectares por hora e que, dependendo das taxas de financiamento, da forma como foi adquirida a aeronave, esse custo varia de R$ 9 até R$ 11 por hectare. Este técnico foi um dos participantes do treinamento e conta que o grupo para o qual trabalha já possui aeronaves agrícolas próprias para a pulverização das lavouras, atividade hoje considerada fundamental para a produção de alimentos em grande escala. Se tirar a aplicação aérea hoje, impactar muito a produtividade das lavouras. Vendo que você pega períodos de chuva, e às vezes semanas de chuva, é impossível de as aplicações terrestres entrar. Então, já que você tem ali as pragas, por exemplo, que não vão deixar de atacar nesse período, se tirar o avião, eu diria que teria uma perca econômica muito grande, a produtividade ia baixar muito. Para atender à demanda do produtor e das empresas que prestam serviço na região, esta empresa de manutenção de aeronaves tem ampliado seus serviços e sua atuação, chegando a atender até 8 aeronaves por dia. Toda aeronave, como todo equipamento, ele tem um programa de manutenção pelo fabricante, e esse programa de manutenção acaba impondo manutenções periódicas, a cada 100 horas, a cada 300 horas, enfim, dependendo do modelo da aeronave. E essas aeronaves vêm, então, da safra na fazenda, nesse momento que já começou a safra, elas começam a vir para cá para fazer essas inspeções periódicas. Na região você tem muito o Embraer MB-203, que é o Ipanema, de fabricação nacional, voa inclusive, uma curiosidade, até com etanol, e você tem o Air Tractor, que seria já uma aeronave importada, né, do Canadá e dos Estados Unidos. De acordo com o profissional, o fluxo de atendimentos tem aumentado de 10% a 15% ao ano. A importância da manutenção é exatamente você evitar acidentes, então você evita incidentes e acidentes. Toda a manutenção programada, que é o caso desse nosso trabalho, né, apesar de atender também as panes, mas toda essa manutenção programada que nós atendemos é visando trazer segurança para o voo. Análise e consultoria em gestão. Fique agora com o quadro Agronegócios, feito especialmente para o produtor pelo consultor Paulo Sarracini. Olá, mais uma vez aqui no Agronegócios, quadro esse em que procuramos aqui chamar a atenção dos produtores para assuntos relevantes na atualidade. Hoje mais dedicado ao oeste baiano. Então, chegado dezembro, momento que aqui na Bahia temos as lavouras de grãos 100% implantadas, com as primeiras já em torno de 60 dias de emergência, o pessoal da cotonicultura a todo vapor no plantio, as chuvas em volumes maiores que o habitual, mostrando potencial antecipação dos ciclos produtivos para quem aproveitou a melhor janela de plantio. E o que mais temos de desafio ou para termos atenção neste momento, em meio aos tratos culturais e se o campo está indo bem, não é verdade? É comum identificarmos esses pontos circulando em meio aos produtores, acompanhando os noticiários agro. Eles acabam se tornando recorrentes em meio a conversas e acreditamos que entre os mais tratados estão a surpresa positiva das lavouras até o momento, face ao volume de chuvas, conforme eu mencionei aqui inicialmente. As áreas realmente estão muito bonitas, de modo geral. Em 100% dos casos, os depoimentos são de que estão melhores que ano passado. Então, se a Bahia bateu recorde de produtividade média no ano passado, graças a Deus, este ano também promete e assim é a expectativa de que se concretize até o final do ciclo.
os preços das commodities, que se mantêm em ótimo patamar para 2022, com negócios concretizados em grande volume pela maior parte dos produtores, tanto em dólares quanto em reais. É sabido que em ano eleitoral temos muita volatilidade cambial, então, a depender da estrutura de captação de cada produtor, existe a opção de efetivar a venda em moeda ou fechamento com o câmbio futuro, o que não deixa de ser uma boa ferramenta se você, produtor, realmente tem seus custos em mãos, segregados desta forma, e já parte de um nível que lhe garanta não só a remuneração pela safra corrente, mas também garante a sua capacidade de pagamento, também de seus investimentos já realizados, olhando o seu fluxo financeiro para 2022 e 2023. 2023? Pois é, negócios principalmente de soja também já foram firmados para 2023, até em reais. Bom negócio? Historicamente, a média de preço realmente gera esse sentimento. E não estou aqui para falar se está certo ou está errado. Mas vale o lembrete que é impossível termos o custo 22-23 em mãos nesse momento. Nós temos alta de preço generalizada, inflação galopante refletindo em tudo. Combustíveis nos níveis mais altos já vistos, que também encarecem toda a logística de insumos, câmbio e falta de insumos prevista. Já é sabido que alguns produtos não terão disponibilidade plena no ano que vem, defensivos e também fertilizantes, o que já vem sendo ventilado no mercado pelas multinacionais, revendas e cooperativas. Enfim, o que eu posso indicar é que a atenção para quem já realizou grandes percentuais de venda da sua produção para 2023, ela deve ser redobrada logo que o mercado começar a rodar nas vendas de insumos. Mas se você já havia programado economia em seu preparo de solo, fertilizantes ou sementes que possa embasar essa estratégia, então vamos seguir o plano. Infelizmente, para nosso setor que depende muito de financiamentos para seguir em frente, a exemplo do programa anterior, onde mencionei aumento da taxa básica de juros, a Selic no último dia 8 de dezembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, aumentou novamente a taxa agora para 9,25% ao ano, nos remetendo aos níveis praticados em 2017. De modo geral, com exceção das linhas subsidiadas que neste ano se esgotaram mais rápido que o habitual, devido à alta demanda e também porque o valor absoluto de tudo está maior. Já é cada vez mais comum observarmos atualmente cotações junto às instituições financeiras com custo de captações entre 13% e 18% ao ano para os chamados recursos livres. Claro, a depender do rating, que é a classificação de risco de cada produtor rural. O que podemos falar sobre isso? Atenção aos negócios de longo prazo para investimento ou capital de giro. Acima de 3 anos, 5 anos, podemos falar. Visto que a margem histórica do agro é maior, porém os tempos atuais não refletem isso, as margens são bem maiores. Pense no longo prazo. É isso por hoje. Espero ter colaborado com a sua reflexão sobre esses assuntos tão pertinentes ao dia a dia do nosso agro. Nos procure nas redes sociais, mande um direct, entre em contato. Até o próximo bate-papo aqui no Agronegócios. Que o oeste da Bahia é uma das regiões referência no agronegócio e na produção de alimentos, grãos e fibra do país não é novidade para ninguém. Mas o que poucos conhecem mesmo é o caminho percorrido até chegarmos neste patamar. Com implantação na região no início da década de 70, a agricultura encontrou desafios, como solo pouco fértil e dificuldades de logística e infraestrutura que representaram um obstáculo a mais para os produtores, mas que por fim acabaram impulsionando a busca por novas tecnologias e, consequentemente, a nossa produção. Os detalhes do caminho percorrido ao longo dessas décadas de trabalho incansável e desenvolvimento ainda são desconhecidos pela população em geral, mas resgatar e preservar essa história, formando um verdadeiro banco de informações sobre a história do agronegócio na região, é o objetivo de um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que nós vamos conhecer agora. O nome dele é Epopeia do Agronegócio. Para isso, hoje recebemos aqui no estúdio o historiador Gledson Rocha, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Ceará, professor do Centro Universitário São Francisco de Barreiras e coordenador do projeto Epopeia do Agro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Carla. Obrigado, telespectadores, pela atenção, pelo convite. Então, vamos falar um pouco desse projeto, né, que está sendo chancelado pela Superintendência de Inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia,
né? E também tem como executor do projeto o nosso grupo de pesquisa, né? O Quintandeiros, né? O Vale dos Quintandeiros, que é coordenado pelo professor Eric Rojas, que faz parte do grupo do corpo docente da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Professor, a gente já viu aí vários projetos desenvolvidos em parceria da academia com os produtores, com entidades ligadas ao agro, mas nunca um voltado para a história, né? Então, onde veio a ideia desse projeto? Como é que ele se compõe? Uma necessidade, né, de preservação dessa história e ter a identidade do pertencimento do agronegócio. A nossa região, ela teve né, impulsionou esse crescimento econômico por causa da agricultura, né, voltada ao agronegócio. Então, pensando nessa necessidade, porque pela história, a história ela some de 50 em 50 anos. Então, tendo essa necessidade de contar a história nos últimos 50 anos, a partir da década de 70, houve para trazer esse pertencimento, essa identidade e mostrar, né, como foi que esses desbravadores chegaram à região oeste da Bahia. Então, o projeto será construído com a participação desses produtores pioneiros, é isso? Exatamente. Não só os produtores pioneiros, porque o agronegócio está passando pela terceira geração de agricultores, né? Em algumas famílias, outras segunda geração. Então, tendo essa necessidade, nós vamos conversar com os pioneiros, né? Os mais idosos que chegaram aqui, né? Também esses que herdaram todo esse contexto, não só a história, mas também vamos falar das tecnologias que foram utilizadas, quais foram as suas dificuldades, né, encontradas aqui na região, né, até chegar no sistema tecnológico da agricultura de precisão que nós temos hoje. Então, tudo isso compôs toda essa concepção da história, não só a história dos produtores, mas a história também da agricultura. A nossa região ela é rica em história, ela é rica nessa cultura. Só que nós podemos contar essa história através do olhar, né, desses produtores. Então, a nossa matéria-prima, eu sempre falo, a nossa matéria-prima é o produtor que está nos assistindo agora. Então, são eles que vão contar essa história. Então, nós vamos ter todo esse contexto sendo contado por eles. Então, a história é contada por quem viveu a história. Então, professor, a história será contada pela ótica do produtor. Também haverão outros convidados a participar do projeto? Como é que ele será feito? As entrevistas e tal? As entrevistas serão feitas, né, nas fazendas dos produtores, né? E também não só os produtores que serão entrevistados, também alguns atores, como diretores da Cagil, da Bug, da Codevasf, então que foram da Ebrapa, que também foram atores que impulsionaram e contribuíram para a construção dessa história aqui no oeste da Bahia. E vai ser uma produção audiovisual, o material final você já tem uma ideia do que será? Uma obra, uma produção audiovisual? Nós vamos fazer um documentário, né? As entrevistas, não só entrevistas, eu entrevistando, nós temos toda uma equipe de filmagem que vão captar essas imagens nas fazendas, né, nos seus escritórios. Então vai ser temos essa equipe de filmagem, né, para poder fazer o documentário. Também vamos escrever um livro, né? Esse livro ele vai ser impulsionado justamente falando por décadas, né, das famílias que chegaram, né, quais foram os seus obstáculos, suas tecnologias, suas comercializações. Então será por década, de 70 aos anos 2015, né? Nós fixamos essa parte histórica, né, de 70 a 2015. Então, vão as famílias que foram aqui chegando, foram fixando e foram desenvolvendo essa região. Então, será confeccionado um livro, né? Então, nós temos duas frentes. E também nós vamos, junto com a Superintendência de Inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, nós vamos criar um software. Esse software ele será criado justamente para contar a história. E o interessante é que ainda é uma ideia embrionária, né, depois de todo esse tempo, porque serão 3 anos de pesquisas, né? Começar agora, já começamos algumas entrevistas para alguns produtores, então serão 3 anos de pesquisa. Após esses 3 anos, nós temos uma ideia embrionária, como eu acabei de ressaltar para vocês, que nós temos o grande sonho de, através do resultado dessa pesquisa, falar e criar um museu do agronegócio aqui na região. Perfeito, a gente vê que vai ser um projeto grandioso, não é, professor? E que vai trazer a história da nossa região, né? Vai trazer a história do oeste da Bahia, assim como do agronegócio. Isso, e esse projeto também vamos selecionar, daqui a pouco, fiquem ligados, nós vamos lançar um edital, que nós vamos contratar bolsistas de graduação, não só da Universidade da UFOB,
mas também os estudantes da UNEB, FASB, das instituições de ensino superior públicas e privadas. Então nós vamos abrir o edital para bolsistas, porque essa nossa equipe hoje, ela tem mais ou menos umas 12 pessoas, entre pesquisadores, professores, cinegrafistas, fotógrafos, mas nós vamos ampliar, eu creio que praticamente vamos duplicar essa equipe para poder fazer essa grande pesquisa. Nós temos alguns parceiros já, como o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, né? Então nós já temos essas parcerias, então nós vamos ampliar essas parcerias, já estamos apoiando também a ABAPA e a IBA, está como parceiros desse projeto. Professor, você acredita então que o Epopeia do Agro pode acabar impulsionando ainda mais o nosso agronegócio de hoje, né? Porque a gente sabe que a gente se baseia na história para fazer o amanhã. Então você acha que esse projeto ele pode impulsionar ainda mais a nossa produção? Sim, pelo fato que a história bem contada e pelos próprios produtores, ela vai despertar o sentimento de pertencimento ao agronegócio. E quando o ser humano desperta esse sentimento de pertença, ele começa, né, a valorizar a concepção cultural, né, do agronegócio, impulsionado por essa agricultura, né, de eu ter orgulho de fazer parte dessa história. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento até de políticas públicas voltadas para a conservação e preservação dessa história. Nós pegamos um contexto da história, né, do velho continente da Europa, eles têm o prazer e a alegria de contar as histórias de seus avós, bisavós. Então, o nosso objetivo é justamente isso, né, é despertar essa concepção do pertencimento dessas famílias através da história do agronegócio que serão contadas por esses produtores. Uma história da qual todos nós nos orgulhamos de fazer parte. Muitos dizem que o agronegócio no Oeste Baiano é um projeto de sucesso, né, professor? E eu acho que essa obra ela vai trazer esse projeto para a vida das pessoas, né? Mostrar como foi que ele aconteceu, não é isso? Isso. Quero fazer aqui um convite para o produtor rural que nos assiste agora, que contribua com o nosso projeto, né? Nós temos uma lista de famílias, né, que vão ser entrevistadas. Nós temos essa lista. Hoje essa lista ela passa de mais ou menos 32 famílias que estão aqui fixada no oeste da Bahia. Então, você produtor que nos assiste agora, nos receba, né? Nos dê o privilégio de ouvir as suas histórias, tá? De ouvir como foi a sua família que chegou, como vocês contribuíram para essa região. Então, peço carecidamente que você nos receba e nos dê o privilégio de ouvir a sua história. Professor, agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Amamos conhecer um pouco desse projeto que vai ser tão importante para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar desse projeto que nós estamos iniciando e reforço o convite ao produtor que nos deu o privilégio de escutar essas histórias. Agradeço também a sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Agro Bahia, mas você pode rever qualquer uma das nossas matérias nos canais digitais do programa ou na tela da TV Câmara de Barreiras. Até a próxima!